de conviver com ele algum tempo, não sei se 1 ano, não sei se 1 ano e 6 meses, mas depois de conviver um tempo, ela diz: marido, ele é santo. Agora veja, ele já era profeta, mas ela diz: marido, eu vejo que ele é santo. Ela já tinha visto ele ao longe muitas vezes, mas só atestou de sua santidade depois que ele entrou, depois que ele sentou, depois que ele comeu, depois que ele fez isso mais de uma, mais de duas, mais de algumas vezes na sua casa. Nós temos tendência a julgar estereótipos, né? E de longe a gente diz o que é e o que não é. Temos tendência, inclusive, a querer estar perto de algumas pessoas que nós vemos de longe, porque de longe achamos que elas são. Inclusive tem gente aqui que, para Deus proteger o coração, gente que você quer que chegue perto, Deus mantém longe. E você diz: eu queria tanto fulano mais perto, e Deus mantém longe. E você diz: por que, Senhor? Ele diz: porque de longe você continua admirando. Porque tem pessoas que a gente pode admirar de longe, mas não pode trazer perto. Porque depois que chega perto, às vezes, dependendo de quem for, a admiração cai na hora. Mas que Deus nos guarde e que aconteça conosco o que aconteceu com a sunamita. O quê? De longe ela achava, de perto ela teve certeza. De longe ela suspeitava, de perto Eliseu superou as expectativas dela. Por quê? Porque de longe todo mundo sabe, ele tem capa de profeta, jeito de profeta, cajado de profeta, cinto de profeta, moço de profeta, alforje de profeta, bolsa de profeta, garrafa d'água de profeta, a capa de Elias está no lombo do homem. Todo mundo olha e diz: é profeta, é Eliseu. Ela traz o homem dentro da sua casa e não usa atributo profético nenhum daqueles que ele carregava sobre ele. Mas depois de um tempo ela não diz: marido, ele é profeta. Depois de um tempo ela diz: marido, ele é santo. Ele é muito mais do que profeta, ele é santo. Aí ela diz: marido, vamos fazer para este homem um quarto. Agora, gente, a narrativa do texto abre dizendo que ela é rica. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. A narrativa do texto abre dizendo que ela é? Que ela é? Pelo amor de Deus, se um pobre dentro da cultura em Israel, dentro dos termos de Israel, tem no mínimo um quarto de hóspede, um pobre tem no mínimo um quarto de hóspede. Por quê? Porque faz parte da cultura judaizante o seu nível de anfitrião. Isso é tão intrínseco dentro de Israel, que Deus vai falar sobre isso em Deuteronômio, Deus vai falar sobre isso pela boca de Moisés, Deus vai confirmar isso na boca de Josué. E quando você pensa que isso fica na lei, a manifestação disso aparece de novo no autor da carta aos Hebreus, quando fala que a hospitalidade de Israel era tão grande, que muitos receberam até anjos, e não sabiam que eram anjos, e não precisavam dizer que eram anjos, porque a cultura de Israel era receber o estrangeiro tão bem, tão bem, tão bem, que um anjo não precisava dizer que era anjo para ser bem recebido. Então, se pobre tem quarto de hóspede por causa da visão de Israel, uma mulher que é rica, você acha que ela não tem um quarto de hóspede? Pelo amor de Deus, gente, ela é rica, ela tem um quarto de hóspede ou não tem? Que o quê? Ela deve ter uns 4 nessa casa dela, no mínimo. Só que o texto diz, que ela diz: marido, tenho visto que ele é santo, vamos fazer para ele um quarto. Não vamos botar ele num que a gente já tem, não? Vamos fazer para ele um quarto. Rapaz, quando você tem uma vida santa, ninguém te recompensa com uma coisa velha. Quando você tem uma vida santa, você não colhe semeadura antiga de ninguém. Quando você tem uma vida santa, você não descansa sobre a sombra de quem já foi. Quando você tem uma... do que fala santidade? Santidade fala da consagração. Santidade fala do que é separado. Santidade fala do que é puro, do que é original. Então, para um homem santo, um quarto que ainda não foi usado. Para um homem santo, um lençol que ainda não foi usado. Para um homem santo, uma mesa que ainda não foi debruçada. Para um homem santo, um candeeiro novo, uma cama nova, um quarto novo, um tijolo novo. E ela diz: marido, vamos fazer para este homem um quarto, obra de pedreiro. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: uma cobertura. Para você entender melhor, ela está dizendo, se fosse no nosso linguajar, vamos fazer para ele uma suíte.
Porque eu quero que ele tenha liberdade dentro da nossa casa. Então vamos fazer um quarto novo. Agora você vê, uma mulher rica que de certo tem outros quartos, vai fazer um quarto novo, porque está construindo um quarto para um homem que é santo. E ela diz obra de pedreiro. Obra de pedreiro é o quê? Vamos fazer um negócio direito. Eu não quero palha, eu não quero juntura, eu não quero betume. O que ela está dizendo? Eu quero barro, eu quero pau, eu quero sal, eu quero feno. Vai levantar poeira. Ela vai utilizar para fazer o quarto de Eliseu o mesmo princípio que se usa para construir a casa de um judeu. Ou seja, ela não vai fazer um conjugado para ele. Ela vai membrar o quarto dele e a casa dela. Isso fala de uma obra que não é tão fácil assim de fazer. E ela vai se envolver nessa obra. E ela deixa claro, marido, vamos fazer isso porque ele é santo. Não vamos fazer isso porque ele profetizou. Não vamos fazer isso porque desde que ele começou a entrar na nossa casa eu tenho sentido uma presença diferente. Não, marido, vamos fazer isso porque eu tenho visto que este homem é um homem santo. Diga comigo, santidade. Não, você miou, fala bem forte, diga, santidade é o suficiente. Você não pode apenas falar isso, você precisa acreditar nisso. Estamos vivendo um tempo onde profetas que já foram profetas estão deixando de serem profetas, porque estabeleceram sobre a sua vida o julgo de profetizar todos os dias, de revelar toda hora. São pessoas que não conseguem atender uma demanda diária. E aí quando Deus fala, elas falam. E quando Deus não fala, elas continuam falando. Afinal, elas montaram o seu ministério conhecidas como profetas. Elas fazem a sua vida conhecidas como profetas. Então agora, mesmo quando Deus não fala, elas precisam continuar profetizando, falando, para continuar tomando café, para continuar almoçando, para continuar comprando, para continuar vendendo, para continuar tendo, para continuar sendo. E isso se torna um jugo muito grande, um jugo muito pesado sobre a vida de quem o carrega. Uma sentença sobre si. Por quê? Ninguém pode fundamentar a sua vida sobre os seus dons. Essa mulher está dizendo, ele é santo. Ele é santo. O Senhor falou comigo, Camila, diga à minha igreja que santidade é o suficiente. Por quê, Senhor? Porque as pessoas estão querendo subsidiar a sua vida em cima dos dons. Eu não estou dizendo que o dom não enriquece, só que o dom não é o bastante para que você seja satisfeito. O dom te dá um ofício, o dom te dá um trabalho, o dom te dá a direção de um círculo de oração, o dom te coloca à frente de uma mesa de trabalho, e com isso virão as responsabilidades, com isso virão as demandas, com isso virão as procuras, e com isso você jamais terá descanso. Agora a santidade abre para você refrigério, abre para você o poder de usufruir a graça sem culpa. A santidade te coloca num lugar de honra que não estabelece sobre a sua vida esse julgo. Mas Camila, por que você está falando isso? Vou falar ainda mais rasgado. Tem gente que está, meus irmãos, fazendo uso de um dom para um café da manhã, fazendo uso de um dom para uma viagem, fazendo uso de um dom para poder usufruir daquilo dali. Só que isto é dom. Irmã Camila, o que você está dizendo? Isso aqui é uma palavra de despertamento e começa em mim. Oh, aleluia. Deus está dizendo a alguém, não estabeleça isso sobre você. Por quê? É um jugo que você não é capaz de suportar. Agora seja santo, porque ela não propôs, ela não fez, ela não construiu um quarto para ele porque ele profetizou, ela não construiu um quarto para ele porque ele orou, ela não construiu um quarto para ele porque ele revelou, ela não construiu um quarto para ele porque ele teve uma visão. Ela disse, eu vou construir porque ele é santo. Deus está dizendo, seus dons podem te dar riquezas, mas santidade vai te dar paz, santidade vai te dar conforto, santidade vai te dar condições de descansar. Ela diz, vamos fazer para ele um quarto, porque eu tenho visto que ele é santo. Deus está dizendo a alguém aqui, sede santo, e isso será suficiente para você andar em segurança, para você ter uma cama para dormir, para você ter um lugar para descansar, e julgo nenhum vai se estabelecer sobre a tua vida. Sede santo como santo é o vosso Pai que está nos
do céu foi a palavra de Deus para Israel. Ele disse para Josué, depois da morte de Moisés, acerca da herança de Canaã e da derrocata de Jericó. Ele disse: olha, santifica-te hoje, e amanhã o vosso Pai fará maravilhas no meio de vós. Eu preciso falar toda a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que a gente é santo para agradar a Deus. Só que a gente começou a ver santidade como algo que não pode ser recompensado. Uma vez que você, em tese, é obrigado a ser santo para adorar um Deus santo, então você não pode ser honrado, então você não pode ser abençoado, porque o mínimo que alguém faz para adorar esse Deus santo é ser santo. Devagar a gente criou o seguinte misticismo: que se a gente for santo não pode ter presente, que se a gente for santo não pode ter casa, que se a gente for santo não pode ter dinheiro, que se a gente for santo não pode enriquecer, que se a gente for santo não pode prosperar, que se a gente for santo não pode crescer, que se a gente for santo Deus não pode honrar. Só que é justamente ao contrário. Ele disse, santifica hoje e amanhã eu farei maravilhas. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo: os dons te darão frutos temporários, a santidade vai te dar uma bênção permanente. Irmã Camila, mas eu não tenho que ser santo para Deus me abençoar. Não tem, mas é princípio de Deus abençoar quem se santifica. Por isso ele disse: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas Camila, o que você está dizendo? Levanta a mão, porque eu vou dizer e vou profetizar. Tua vida de consagração vai abrir portas que dom nenhum jamais poderia abrir para você. Santifica! Eleba